Muito obrigado pela gentileza. Eu já perguntei e fui permitido retirar a máscara, porque está dentro do protocolo. Bom, boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar participando de mais um evento relacionado com a nossa engenharia mecânica. Agradecer o meu querido Gutenberg, presidente da ABMEC Distrito Federal. Silveira, meu querido amigo, ainda presidente aqui da nossa ABMEC. Presidente Marco Aurélio, da FENEM. Agradecer aí também o meu padrinho político no sistema Confea CREA, meu eterno guru, Ivo, a sua bênção. Agradecer a presença de todos vocês. Bom, eu alinhei esse tema com o Guto, e na verdade o que nós vamos ver, né, principalmente para quem ainda está caminhando na inspeção através de termografia industrial, que é exatamente a manutenção preditiva, como fazer então uma inspeção de campo. Um passo a passo, vamos ter a metodologia. Algumas coisas já foram ditas pelo Matheus e pela Karine. Por sorte, não tem nada que vai ser tão repetitivo, só um ou outro tema, só para não perder o foco. Então, a nossa agenda é exatamente essa, dar uma rápida visão sobre a termografia. O bom é que um deu um foco maior na parte civil, né, o Matheus, a Karine mais lá com uma Mafrir, lá com todos os equipamentos, né, com todo o trabalho que você também executa. Aí nós vamos ver aqui, ver o calor, rever o problema, mas na verdade não é só o calor, é o frio também. Então, assim como as doenças são diagnosticadas com altas e baixas temperaturas, as nossas patologias também, né, os nossos problemas industriais. Então, onde que tem uma umidade, vai estar mais frio. Onde que tiver muito quente, calor, nós vamos ter aí né, um problema. Na verdade, o aumento da temperatura, que é o caso específico de painéis elétricos, indica que um problema está acontecendo. A mesma coisa na área da engenharia mecânica. Uma rápida fundamentação teórica. Na verdade, eu acho que vai ser até uma complementação, de uma forma mais resumida, porque eu imaginei exatamente isso. Sendo o terceiro, alguém já iria falar. E aí eu vou colocar um caso prático de uma inspeção termográfica feita no Rio de Janeiro, com todos os detalhes, para quem quiser pegar como exemplo, poder seguir. Então, como já foi dito, né, a termografia é uma técnica preditiva que, através dos termogramas, com todos aqueles cuidados que já foram citados nas palestras anteriores, nós vamos permitir, então, conhecer se aquilo que for nosso alvo de investigação tem problemas ou não. Então, aqui nós temos dois termogramas, né, uma imagem digital e a outra o termograma, onde a gente pode, na verdade, a termografia vai fazer com que a gente enxergue aquilo que os nossos olhos não conseguem. E tudo que tem aí no meio ambiente está transmitindo, né, esse calor ou a perda dele, e isso pode ser detectado através da nossa radiação infravermelha. Então, a termografia, de uma forma bem simples, é isso aí. É a técnica de ver esse calor invisível. Já foi citado aí o pessoal tirando a nossa temperatura, né? Já foi dito aí as várias aplicações dela. Como que a termografia infravermelha está ajudando na preservação de várias espécies animais que têm hábitos noturnos. Então, somente através da termografia, estudando seus comportamentos, é que a gente está conseguindo recuperar esses animais, preservá-los. Mas uma coisa interessante, a turma que me precedeu aqui, antecedeu, desculpa, são bem mais jovens, né? Então, logicamente, não deve lembrar muito se bem que a Karine chegou a falar, né, Karine, da termografia monocromática, né? Inclusive, até hoje diz que os grandes termografistas são aqueles que entendem da termografia monocromática, né? Então, no nosso caso aqui, também vai ser a termografia infravermelha. E sempre que a distribuição de temperatura externa refletir esse comportamento interno,
nós vamos ter essa imagem térmica no infravermelho, que é exatamente a representação térmica do que acontece aqui nesse alvo que nós estamos focalizando. E aqui a gente, inclusive, percebe que existe uma diferença bem significativa, né, do que seria a temperatura ideal e de uma temperatura bastante elevada. Logicamente que ela é uma técnica, como já foi dito, segura. Ela é uma técnica rápida, a gente consegue entrar na planta industrial na parte da manhã, fazer a inspeção termográfica. Em São Paulo a gente fazia isso, entrava nas indústrias lá dos japoneses lá de manhã e antes de sair de lá no final da tarde a gente já entregava o relatório com aquilo que eles teriam que fazer de correções. É uma análise em tempo real, compacta. Hoje a gente pode dizer que o custo é eficiente, isso a gente não poderia dizer no século passado. Então uma câmera hoje que custa em torno de R$25.000, na época custava em torno de 180 mil. Então o trabalho que nós fizemos na Fiat em 2000, inspecionando 500 painéis de comando elétrico, 500 painéis. Na verdade, a diária de uma termografia naquela época custava em torno de 10 a 15 mil reais. Então, comprou-se um radiômetro que tinha rota nele. Então, nós fizemos todo um trabalho com a termografia para detectar esses pontos quentes, para fazer as rotas para o pessoal fazer com o radiômetro, que é análise termométrica. Então caiu bastante o preço hoje, está bem acessível e obviamente que vai diferenciar o preço da câmera, se eu estiver errado, a Karine me corrija, é exatamente as faixas de temperatura que nós queremos atingir, né? Para menos tantos graus até mais tantos graus, né? Os benefícios da termografia já foram ditos, são vários. É uma técnica que está presente em vários campos de conhecimento. Aí já foi dito, não vou repetir. E, como a gente disse, né? Aqui no caso do painel elétrico, ver o calor, rever o problema. Aí você pergunta, né, para o cara mais entendido do curso, né? Isso é bom a gente perguntar, né? Porque tem o pessoal que é de campo que eles têm um adivinhômetro que é fantástico, né? Aí se você olhar aqui, eu pergunto, onde que está o defeito? Aí isso aqui, como não é um painel elétrico, eles ficam meio em dúvida, né? Mas logicamente, com um termograma a gente vê onde que está o problema. Esse aqui, na parte mecânica, eu tenho usado muito. Quando eu vou fazer uma inspeção de vibração, eu costumo levar minha câmera termográfica. Eu tenho uma mais simplesinha, que é a Thermocan, da FLIR. Uma das melhores custo-benefício. Obviamente já saiu outras gerações, né, que estejam até compatíveis, né, tanto o custo-benefício, né? Mas quando a gente volta 15, 20, 25 anos atrás, eu lembro direitinho de uma situação, eu fui fazer uma inspeção de análise de vibração, e aí obviamente levando a minha câmera, né? O pessoal não conhecia preditivo. Aí antes de chegar eu falei com o cara, ó, o seu mancal da direita tá com problema. Ele, que isso, professor? Eu falei, com certeza absoluta. Aí o cara achou que eu era, né, algum adivinho, né? Mas era muito simples. O mancal, aquele mancal, a temperatura de trabalho dele era 70 graus, o da esquerda estava em torno de 75 e o da direita estava 145. Então não precisa de ter bola de cristal, né? Tá certo? Aí depois a gente vai fazer a análise de vibração para verificar mais assertivamente de que se trata. Então dá para a gente ver direitinho, né? Esse eixo está mal alinhado, e onde que ele está mal alinhado, ou desalinhado, ou com desbalanceamento, ou com tudo isso junto, com folga mecânica, o lado que tiver com problema vai estar com aquecimento. Aí esse aqui eles adoram acertar. Nunca vi os caras da elétrica acertar tanto esse aqui. Aí você pergunta para ele onde está o defeito, eles vão chutar, não, é aqui embaixo, está mais escuro, não, é aqui no meio, né? E na verdade a gente vê que esse componente aqui, e o Matheus falou uma coisa que é muito interessante, muitas das vezes o problema, principalmente na parte elétrica, esse é o problema, mas ele já está afetando o companheiro do lado. Então se a gente não detectar rapidamente o objeto, no caso aqui,
esse que é o culpado, ele vai acabar também levando problema para os outros, né? E eu acredito muito que existe Nossa Senhora dos Incêndios, tá? Porque o que a gente já pegou de painel aí, com 150 graus, 135 e a coisa não pegou fogo ainda, é brincadeira. Esse aqui foi muito interessante, já passei, deixa eu ver. Esse aqui foi muito interessante, foi logo quando eu estava começando a usar câmera termográfica, eu estava atravessando uma oficina, isso foi lá em Vitória. E aí, como estava muito escuro o lugar, eu falei, poxa, deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa aqui com essa câmera. Aí, cara, na hora que eu bati isso aqui e mostrei para o eletricista que estava comigo, eu sou engenheiro mecânico, tá, gente? O cara ficou louco, não é? Porque realmente estava com problema. Nós vamos ver que os maiores problemas, questão de conexão, muito problema de conexão frouxa, né? E aí a gente detectou. Isso aqui eu coloquei em homenagem aí aos dois que me antecederam, eu coloquei dois aí, tá lá, 11A e 11B. Em homenagem a vocês dois. O primeiro é mais uma homenagem a Karine, que quando ela falou também lá sobre o software, né? E aí realmente, o Matheus também falou. Isso aqui é fruto de uma pesquisa, a Termocan aqui, ó. Ó, tá vendo? Então nós preparamos um motor elétrico para detectar baixa isolação. A princípio você não consegue detectar muito facilmente, mas quando você leva isso para o software, e aí muita gente ainda não está usando devidamente o software, você consegue fazer alguns ajustes lá que mostra direitinho. Então essa área que vai escurecendo é a área que tinha problema de baixa isolação. Mas o mais importante, quando o meu orientando estava mostrando, é que se vocês olharem o cabo de ligação do motor elétrico, quanto mais aumentou a baixa isolação, mais o cabo esquentou. Então, seria mais um bom lugar para a gente dar uma olhada. E, logicamente, isso aqui é para essa homenagem, tá, Matheus? Aqui é o delírio das cores, né? Ou seja, o encantamento das cores. Então, não tem efeito técnico aqui não, tá? Isso aí foi só para ilustrar o relatório, né? Mas aqui nós já usamos uma FLIR já mais top, né? Essa aí já tem uma faixa de temperatura bem maior. Inclusive também fizemos uma inspeção num prédio onde que eles queriam colocar o arquivo morto. Então eu mostrei para eles, através da inspeção do prédio, principalmente atrás, onde nós temos um vizinho, onde que tem uma distância de menos de 2 metros, onde que passa uma valeta, onde que a chuva cai. Ali tem muita umidade. E aí nós mostramos para eles que se esse arquivo morto fosse para lá, algo especial teria que ser feito para poder fazer a impermeabilização correta. Então, vocês viram que eu acrescentei ali o 11A e o 11B. Por isso que eu abri o computador aquela hora, tá? Aqui esse vídeo a gente pode também, como foi dito, né? Você tem uma visão, às vezes você quer conversar com o seu chefe, ele não entende bem, aí você faz um vídeo, né? Ainda mais quando tiver vários equipamentos, você mostra para ele o que está acontecendo, né? Aonde estiver mostrando a temperatura em tempo real é onde está o laser da câmera, né? Aqui o caso de um redutor. Então a gente consegue, no caso da mecânica, muitas das vezes é também um auxílio. É diferente da técnica da área elétrica, onde que é mais assertiva, tá? Então a gente consegue ver direitinho, né? Lógico ali que pode ser que esteja tudo dentro da temperatura correta, mas dá para a gente ter uma visão global de todo o conjunto de acionamento. E aqui mais um também, para a gente verificar, dá para você ver tudo funcionando. Então, quer dizer, é bacana, né? É informação em tempo real. Se for em termos de mecânica, você obviamente unindo a termografia infravermelha com a análise de vibração e a análise de óleo, quando for o lubrificante óleo, se juntar as três, você tem uma taxa de melhoria, vai aumentar em muito o nosso indicador de disponibilidade, vai aumentar muito o nosso indicador de tempo médio entre falha, obviamente vai aumentar a disponibilidade, como eu falei, que é o mais importante, né? Então tudo isso aí é benéfico, são as benéficas da manutenção preditiva.
que agora conjugada com a inteligência artificial, que é o que a gente também mexe. Nós trabalhamos com detecção de falhas através de técnicas preditivas de inteligência artificial. Na verdade, eu estou usando o termo detecção de falhas, mas o correto mesmo é detecção de defeito incipiente, porque eu não quero detectar que o cara morreu. Né? Nós estamos fazendo analogia e nós somos exatamente isso que o Matheus falou. Nós somos médicos das máquinas. Quem trabalha com essas técnicas tem que ter uma postura de médico. Então me interessa saber um defeito incipiente para eu, com uma pequena correção, a gente conseguir falar, melhora a lubrificação, vai lá, faz o alinhamento, faz o balanceamento e aí a coisa melhora. Se você não interromper esse processo nesse momento, o que nós vamos ter? Nós vamos ter erros muito mais graves. Um rolamento pode travar, pode empenar o eixo, pode quebrar o eixo, nós podemos ter prejuízos muito maiores. Eu também não vou ficar batendo muito essa parte, porque também já foi bem colocado lá, né, pela Karine, né? Mas mais uma representação, né? Nós temos exatamente isso aqui que está acontecendo, né? Uma parte da radiação é absorvida, uma parte é refletida e uma parte é transmitida. Quando a gente soma tudo, nós temos esse comprimento de onda que é igual a 1. Né? Então, dentro da lei de Kirchhoff, que apesar de não ser dita, mas já estava incorporada já no que foi falado anteriormente, né? Vai existir uma igualdade entre a capacidade de um corpo em absorver energia incidente e sua capacidade de remitir em um mesmo comprimento de onda, que é a nossa famosa emissividade, que é exatamente a energia radiada em um dado comprimento de onda por um corpo qualquer e um corpo negro à mesma temperatura. Aí já foi dito como é que faz também, né, a calibração da câmera, né? Pode usar um corpo negro, né? Tem as câmeras também agora já são praticamente autocalibráveis, né? Você consegue, tem umas aí que já estão conseguindo já através do meio de onde, dependendo de onde você estiver. Então tem coisas boas chegando aí. Mas obviamente também foi muito relatado com relação à emissividade, que ela vai depender da superfície do corpo, da temperatura, do comprimento de onda, do ângulo de incidência, tudo isso que são dados técnicos. A gente tem várias tabelas aí, isso é importante destacar, onde encontramos as emissividades de vários materiais. Aí tem um detalhe, isso aqui a gente pode concordar ou discordar. Por quê? Porque quando você pega um painel elétrico, você tem vários componentes com emissividades diferentes. Então a gente não tem tempo para ficar lá. Quando eu fiz para os 500 painéis da Fiat, lá foi tranquilo. Por quê? Porque nós fizemos uma rota e era pontual, porque era o quê? A diferença entre a termometria e a termografia é que a termometria ela é pontual e a termografia é uma técnica de campo contínuo. Né? Então o que a gente faz? A gente coloca lá uma média lá de 0,8 e todas as inspeções estão com 0,8. Então você consegue ter essa comparação. Logicamente que aí vai uma certa experiência. Né? Algumas vezes, dependendo do que a gente está inspecionando com a termografia, a gente coloca 0,95. Né? Então, isso aí nós poderíamos ficar aqui discutindo aqui um pouco mais se a gente concorda ou não com esse 0,8. Tanto é que é na prática. Então, para o nosso caso de painéis, nós temos esses componentes com essas emissividades. Tá? Então, podemos trabalhar com ela. Aquela câmera anterior da FLIR, ela já tem a própria lista dela de todas as emissividades, então bacana demais. Tanto ela quanto essa aqui, a outra eu não estou lembrado, mas essa aqui sim, tem também tudo, você não precisa anotar nada, né? Você grava, então já tem o microfone. Então você vai fazendo inspeção e vai falando, isso está desse jeito, papapá. Então você não precisa nem de anotar nada. Mas eu gosto de levar minha ficha de campo, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, a gente trabalha com a máxima temperatura admissível, né? Que é a máxima temperatura admissível que um componente pode ter. Então, esses valores podem ser obtidos especificamente junto aos fabricantes, mas algumas vezes os fabricantes também não falam, mas seria ideal que ele falasse para a gente, né? Não sendo possível, isso aí é coisa de campo, tá, gente?
A gente fica são 90 graus como valor de referência para conexões e componentes metálicos e de 70 para cabos isolados. Então é uma questão de você adotar um valor, fazer sempre as comparações. Porque quem está em campo sabe que nem sempre nós temos essas informações. Aí, trabalhando com a margem de temperatura ambiente, admissível, nós temos a nossa a norma técnica brasileira, 5410, também tem a International Electric Commission e, obviamente, a experiência de campo do termografista, já foi dito aqui, isso faz uma grande diferença. Então, nós temos tudo isso aqui vai nos nossos relatórios. E aí, outra coisa que a gente faz é o seguinte, vamos trabalhar com criticidade. Aí a gente entra em contato com a empresa e pergunta para eles se eles estão acostumados a trabalhar com 3 criticidades, se quer que trabalha com 5 criticidades. Então, vai depender muito. Eu, particularmente, acho que trabalhar com 3 criticidades, com 3 classes, já é o suficiente. 3 classes de criticidade. Não é assim como eu trabalho também lá para definir quem são as criticidades dos equipamentos que vão receber determinado tipo de manutenção quando eu estou trabalhando com um mapa de 52 semanas. Então, classe 1, 4, 2, 3, né? Aqui afeta o fornecimento de energia de toda a unidade, parada, custo elevado. Aqui é intermediário. E aqui, quando a falha, pode ser facilmente contornável. Então, basicamente, são essas 3. Outra coisa que a gente faz, até mesmo para verificar se os componentes vão manter praticamente aquela temperatura, a gente costuma pegar uma temperatura média do componente, para a gente ter o ΔT. O ΔT aqui, nossa, aqui é um pouquinho diferente do que o Matheus falou, porque é específico mais para a elétrica. Então, a gente, além de fazer isso, a gente tira a temperatura média, né, que é a temperatura de trabalho, que vai servir como ponto de partida para a classificação dos limites de temperatura. E aí, para todos os componentes, a gente vai fazer essa varredura, nós vamos coletar a temperatura tanto no corpo quanto na conexão, só não vai conectar dos trafos, né, porque, com exceção dos trafos, em que foi coletada a temperatura somente do corpo dele. Então, com isso, você tem as ações para recomendação de irregularidades. Isso aqui eu costumo acertar com a equipe de manutenção. Por quê? Porque quando eu entrego o relatório, o cara vem aqui, vai pegar a ficha, vocês vão ver daqui a pouco, é Ctrl+C e Ctrl+V, para já mandar fazer o trabalho. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, então, no início desse século, nem vou falar do século passado, a gente então estava lá com a diária, vamos colocar 12 mil reais, e ela foi caindo, até ela virar 2 mil reais. Talvez hoje uma diária seja 800 reais. Mais ou menos por aí. Vai depender muito, mas é por aí. Então, o que a gente passou? Antigamente era feito uma vez no ano. Então, nós conseguimos passar para 2 vezes por ano. Agora, a gente já consegue passar para pelo menos 3 ou 4 vezes no ano. E uma coisa que não era feita antes, que os caras não deixavam porque era caro. A reinspeção. Então, a gente faz o relatório, entrega. O cara tem 15 dias, por exemplo, combinar, né? 15 dias, por exemplo, para ele fazer as correções. Aí nós voltamos lá e fazemos reinspeção. Aí só dos pontos que eram necessários. E aí, o que acontece? Você tem a agradável surpresa de ver que o gerente daquela área, o responsável daquela área, esqueceu de fazer a correção, né? Infelizmente, você tem que colocar isso no relatório, porque a puxada de orelha vai para o outro lado. Aí, os problemas internos, não quero saber, né? Muito bem. Então, a gente tem as prioridades de intervenção, né? Então, vai ser rotina, intermediária, série emergencial. É fundamental que a temperatura máxima recomendada, a temperatura de referência e componentes semelhantes ou fase dos circuitos inspecionados estejam claros. O Matheus falou isso aí, a gente vai ver isso aí na tabela. E tudo isso que nós estamos falando ali, essas prioridades aqui, são, gente, recomendações. Recomendações que se a equipe técnica for, né, pegar sério mesmo, eles mesmos podem rever esse prazo. Então, aqui a gente fez o cálculo aí dos ΔT, para a gente verificar
em que diferença está de temperatura, para a gente colocar rotina, séria, intermediária e emergencial. Então aí, ó, o delta de temperatura nosso, essa diferença entre a temperatura máxima corrigida, o Matheus falou muito bem sobre isso, do componente subtraído da temperatura de um componente similar ou de referência. A temperatura máxima refere ao valor absoluto da temperatura máxima corrigida aceitável para aquele componente. E a temperatura máxima corrigida é o quê? É calculada em função da temperatura absoluta medida em componente, tensão nominal, temperatura ambiente e temperatura de background, que é o fundo do painel. Ok? Então isso é importante. Então vocês percebam que está tudo aí o passo a passo para quem quiser fazer a sua inspeção de campo. Eu trouxe para vocês esse trabalho, nós fizemos alguns trabalhos lá para o Metrô Rio de inspeção de termografia, inclusive com a incumbência de sugerir qual era a câmera térmica, qual termovisor que era melhor para eles. Aí, obviamente, eu só fiz uma pergunta, né? Qual que é a faixa, qual que é o limite máximo? Ou a faixa, né, para não pegar mal, né? Então, dentro daquela faixa, com a experiência nossa e com a realidade deles, a gente conseguiu indicar aí aquele que poderia ser o melhor termovisor para eles. Eu gosto muito de levar essa fichinha de campo, tá? Porque aqui eu já anoto alguma coisa para passar já lá na manutenção e já conversar com os caras, principalmente aqueles que estão mais complicados, né? Porque algumas têm 15 dias para fazer as correções. Aqui aí a primeira coisa que a gente faz, a diferença entre o remédio, o veneno e a dose. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que conhecer os pacientes. Então, assim como nós fizemos lá na Fiat, que tinha 500 painéis, nós os classificamos em grupos de painéis, para dar o mesmo tratamento para eles. Aqui também é a mesma coisa. Então nós tivemos alguns equipamentos com esse tipo, alguns painéis com esse tipo de componentes. Aí a gente já tirou tudo aí as 5 temperaturas e a média. Esse aqui é um segundo tipo de painel, de grupos de painéis, né? Esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto. Então lá tem 4 tipos de painéis distintos. Não, desculpa, 5 tipos de painéis distintos. Ok. E aqui já vem para os resultados da inspeção. O que a gente entrega para eles, né? Pode usar o próprio relatório. Aí eu faço uma crítica construtiva, tá, Karine? Os relatórios podem ser melhor ainda gerados. Eu tenho quase certeza que agora já está ótimo. Porque eu estive com um colega num congresso lá em São Paulo e ele falou que ele estava exatamente trabalhando para que o relatório fosse mais completo, tivesse mais informações. Mas aí a gente gera lá para os caras lá. Então, primeiro mostrando 2 aqui que estão na situação tranquila, né? Rotina, né? Então você destaca aqui quem que é as temperaturas, média, referência, background, ambiente, tudo direitinho. E aí os caras vêm aqui, ó, copia isso aqui e já coloca lá para a manutenção. Tá certo? Tem todas as informações, onde que ele está, qual que é qual que é o tag dele, tudo certinho. Aqui eu trouxe 2 com condições intermediárias. Então, rotina intermediária, série emergencial vai ter a ver com aquele ΔT, né? Então você vê aqui que é uma diferença aqui de temperatura aqui não tão grande, né? Olha o ΔT aqui deixa eu ver quanto que é o ΔT aqui, o ΔT. Aqui é o ΔT de 14, aqui o ΔT é de 10. Aqui o ΔT para série já é 22. E para emergencial, eu trouxe 4 casos, já é de 53. Então veja só, esse aqui, ó, 60 para 103, 55 para 54, 64 para 100, ou seja, o negócio está um pouquinho complicado. E aí, para você mostrar que você passou por todas as estações e por todos os painéis, você deixa relatado quais foram os painéis que você teve algum problema de não acesso. Às vezes, não podia ter o acesso a ele, né? Então, você deixa tudo relatado. E aí, com isso, você vem... Isso aqui eu costumo colocar no corpo do e-mail para chamar a atenção do gestor. Então, lá nós tínhamos 94%
de problemas de conexão, a maioria tudo conexão frouxa, e 6% no corpo do disjuntor. E aqui é o que assusta um pouco mais, né? 50% dos painéis estavam na condição de emergência, na condição séria 11%, intermediária 28% e de boa só 11%. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que é o que a gente tem que levar aqui no final dessa palestra. Primeiro, né, a detecção de componente defeituoso baseia-se na elevação da temperatura, ou seja, a elevação da temperatura ela antecede o dano, né? Então isso tem a relação da resistência, corrente-resistência. Como foi dito, como foi mostrado ali, eles têm muito a ver com conexões frouxas, corroídas, oxidadas, ou até mesmo por falha do componente em si. Aí nós temos que ver também quem são os fornecedores dos componentes, para que a gente possa trocar um componente bom para o outro, pelo menos da mesma qualidade. E, segundo a National Fire Protection Association, isso é coisa muito séria, os sistemas elétricos são responsáveis por 17% dos incêndios nas indústrias. Então, incêndio em indústria, painel elétrico principalmente, são os principais causadores, tá? Então tem que ficar atento a isso aí. E obviamente, ninguém quer saber de ficar sem rede elétrica, né? Então para linhas de transmissão, a câmara termográfica já é uma câmara mais específica, muito cara. Então é só se você tiver mesmo muito cliente para você investir numa câmara dessa, né? A gente viu agora o que aconteceu lá no nosso país, lá, né? Então a ocorrência de falha no sistema industrial vai provocar graves problemas na produção, aí que o problema fica mais sério, né, em termos de indústria. E como o Matheus falou, a gente deve realizar em períodos de maior demanda, quando os pontos deficientes de rede se tornam-se mais evidentes. Porém, Matheus, o gerente lá que estudou comigo, um frio danado no mês de maio em São Del Rey, 9 horas da noite, ele me chama e falou: Brito, pagou tudo aqui, eu não sei onde está o problema. Como é que você vai procurar aonde que está o problema dentro de uma planta industrial, 9 horas da noite, com tudo escuro? E ele nem sabia que a gente estava mexendo com termografia. Eu falei: olha, se você esperar um pouquinho, nós estamos chegando aí. E aí nós conseguimos pegar. Por exemplo, pegamos lá com temperatura, um frio danado, enquanto as outras lá estavam lá menos 3 graus, né, porque está no tempo, né? Tá certo? A outra estava lá com 25 graus, 45 graus. Né? Então, aí quando fazendo monitoramento, né? Quando nós chegamos onde que estava o problema lá, estava com 120. Aí, aqui está o problema, aí arrumou, a planta voltou a funcionar, porque eles exportam o material, né? E aí você não entregar no dia certo é complicado. Finalizando, muito bem colocado pela Karine, nós estamos falando, né, de incorporar, já está mais do que incorporado, mas reforçar a incorporação da termografia infravermelha num programa de manutenção preditiva. Fantástico. Eu só saliento, como cara que trabalha com manutenção há muitos anos, que o tipo de manutenção é uma decisão gerencial. Então, se vai ser preditiva, se vai ser preventiva, se vai ser corretiva planejada, fruto da preditiva, se vai ser corretiva não planejada, aleatória, não é? É equipamento de proteção, então nós vamos colocar manutenção detectiva. A primeira grande quebra de paradigma é a manutenção preditiva, a segunda grande quebra de paradigma é a engenharia de manutenção, e agora, de uns anos para cá, nós estamos vendo um outro termo de manutenção baseado no que acontecia com as famílias mais antigas que tinham o seu médico. Quando o médico da família lá, o que ele fazia? Ele prescrevia, né, a receita, ele prescrevia. Então agora nós temos uma manutenção prescritiva, que aí vai entrar Big Data, essas coisas tudo aí, inteligência artificial, vai trabalhar com outras coisas, sensores inteligentes, mas o cara vai prescrever. E vai prescrever o que você tem que fazer para você realmente voltar com aquele equipamento às condições que ele deveria estar trabalhando. Não é? Então isso é muito importante. Então vai depender da importância do equipamento do ponto de vista operacional, segurança pessoal, segurança da instalação, meio ambiente,
dos custos envolvidos, tanto no processo, no reparo ou substituição, e outra coisa que nós estamos trabalhando muito hoje é a consequência da falha. Então, dentro de indústria química, petroquímica e nuclear, agora está sendo realmente cobrado o RASOP, né? Então, através do RASOP a gente consegue verificar, tem outras técnicas também, mas o RASOP consegue verificar se uma válvula falhar, o que pode acontecer dentro daquela planta, né? Porque eu imagino um sinistro dentro de uma planta desse tipo que foi citado. E aí o que é mais importante, tá? É a capacidade de adequação do equipamento à instalação de favorecer a aplicação de um determinado tipo de manutenção. Então isso é importante. Eu só queria chamar a atenção por mais um detalhe. A maioria das empresas ainda tem o seu departamento de engenharia dividido entre engenharia mecânica e elétrica. Se é preditiva, perda de tempo. Aí o que acontece? Fica a análise de vibração com a mecânica, sendo que a análise de vibração consegue detectar problema de origem elétrica. Fica a câmara termográfica com o pessoal da elétrica, sendo que a câmara termográfica serve para detectar problema de origem mecânica. Então, quer dizer, nós somos médicos. Quando a gente vai fazer um exame, o médico pede o quê? Vários exames. Que seria o quê? Os resultados de várias inspeções, várias técnicas. É obviamente que, dependendo do que você precisa de resposta, vale a pena você fazer investimento. Caso contrário, você usa técnicas, uma delas, enfim, vai aquilo que você tiver condição no momento para investir. Mas é importantíssimo. Quando o Matheus estava mostrando que dá para verificar lá se está com folga lá, se deslocou, né, a cerâmica, por exemplo, né? Rapaz, tem uma coisa que eu vi, que eu fiquei encantado, a termografia para você, na hora que o cara acabar de asfaltar a estrada, você está soltando a estrada? Tá. Espera aí, antes de te pagar eu vou fazer a inspeção termográfica. Na inspeção termográfica, você já vê onde tem ponto falho. E aí, ele tem que fazer um contrato que ele é responsável por aquilo ali durante tanto tempo. E de 6 em 6 meses, ou ano em ano, você volta naquela estrada lá e faz a inspeção termográfica novamente. Entendeu? Então, quer dizer, o campo de aplicação dela é simplesmente incrível. Vou acabar com o meu tempo certinho, correto, princesa? Não é? Quero deixar aqui meus agradecimentos, não é? Eu tenho a honra de ser professor titular da Universidade Federal de São João del Rei, tenho a honra de fazer parte do Conselho Consultivo da FENEM. Marco Aurélio, já te dei um abraço aqui na hora que eu fiz a abertura, né? Então, quem vai para o Conselho Consultivo são ex-presidentes, e hoje eu sou o primeiro vice-presidente da Confederação Pan-Americana de Engenharia Mecânica, Elétrica, Industriales e Ramas Afines, que a gente está tentando, através dos bons contatos, unir FENEM com as ABMECs, com a Copimeira. A Copimeira, o olhar dela é para a engenharia pan-americana. São 25 países que fazem parte, né? Nós temos, mais atuando, 18, né? Teremos eleições no ano que vem, e parece que eles querem que o meu nome seja colocado para ser o próximo presidente, conforme o atual presidente, Jorge Gadio, falou no Congresso lá de Campo Grande. A gente já tem até esse apoio. Se isso acontecer, em 35 anos de Copimeira, vai ser a primeira vez que nós vamos ter um presidente brasileiro. E aí eu só tenho muita culpa nisso aí, porque você foi o cara que, né, me ajudou muito a ter essa projeção nacional. É você e o Danilo Amaral. Não esqueço de vocês nunca, tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.